Ministro, eu poderia pedir então para começarmos a entrevista com o senhor nos dizendo o seu nome completo, data e local de nascimento, nome dos seus pais, alguns dados assim mais gerais sobre o senhor? Ah, pois não. A despeito de que revelar a idade não é uma coisa muito agradável, mas enfim, como minha aposentadoria é um fato público, não vejo nenhum inconveniente. Meu nome é Antônio César Peluso, sou nascido em Bragança Paulista, em 3 de setembro de 1942. Meus pais são Daniel Deusdedit Peluso e Maria Aparecida Bueno Peluso, ambos já falecidos. Ministro, qual era a profissão dos seus pais? A minha mãe era o que a gente chama uma pessoa de casa. Até porque naquela época eram poucas as mulheres que tinham uma profissão assim mais, vamos dizer, fora do lar. Mas o meu pai foi jornalista. Jornalista, radialista, escritor. E o senhor tinha outros irmãos? Não, eu sou filho único. O senhor poderia nos descrever como é que era a sua infância? O senhor passou sua infância em Bragança mesmo? Como era a sua casa? Parte da minha infância foi em Bragança Paulista, da qual eu tenho muito pouca coisa na memória, lembranças assim muito esparsas da cidade, de algumas pessoas da cidade que já faleceram, evidentemente, e de alguns parentes que ainda estão vivos. E depois fui para uma cidade próxima a Bragança Paulista, chamada Bom Jesus dos Perdões, uma pequena cidade, e onde eu fui morar com meus avós durante um certo período, em que meus pais estavam de transição para a mudança para São Paulo. Também nada de anormal, era uma pequena, e é ainda uma pequena cidade, que naquela época tinha, assim, vamos dizer assim, um caráter muito religioso, porque era objeto de umas festas periódicas, de um padroeiro local. Eu me lembro bem dessas festas e de exibições folclóricas por conta dessas festas. Ali comecei o meu primário, que era muito fraco, como depois eu vinha revelar quando me mudei para São Paulo, e tive que me matricular, onde até hoje existe um grupo escolar, hoje é um colégio, na Rua da Consolação. Foi onde eu percebi que os meus dois primeiros anos de grupo escolar não foram muito consistentes. Tive que reaprender não, na verdade, aprender muita coisa. E como foi sua vida escolar, ministro? Nós não conseguimos, antes de 1955, quando o senhor ingressa no Seminário Diocesano São José, não? Foi. Antes disso, nós não temos registro de como foi sua vida escolar. Então, os 2 primeiros anos de vida escolar, o senhor fez... Em Brasil Perdões. Depois fui para São Paulo, fiz nesse grupo escolar. Eu não me lembro qual é o nome atual, também nem lembro. Eu passo por lá, olho assim, com saudades, mas não... Nem me recordo direito do nome do grupo escolar. Também nada notável, nada que ficasse registrado, dizendo, olha, há um episódio importante. Nada, normal. Uma certa dificuldade para aritmética, porque não tinha aprendido nada nos 2 primeiros anos. Me recordo que uma certa professora disse para minha mãe, falou, olha, matemática para ele é grego. E eu não sei se isso me marcou um pouco, porque dali para frente a minha convivência com matemática e aritmética não foi muito agradável. Mas, enfim, eu acabei me interessando por matemática muito mais tarde, quando eu fiz o período clássico, que não era, vamos dizer, o curso adequado para aprender ciências exatas. Mas nada de anormal, nada assim, de relevante e nenhuma lembrança assim, muito específica que merecesse ser mencionada. E o senhor se lembra o que levou os pais do senhor a São Paulo? São Paulo, estamos falando de São Paulo capital. São Paulo capital. E o senhor lembra o que os levou a São Paulo? Meu pai parece que teve um convite da então Rádio São Paulo,
onde ele tinha um programa chamado Terra, Sempre Terra, às 7 horas da manhã, onde ele apresentava músicas do interior do estado, em geral, né? A gente chamava na época música caipira, não as músicas de hoje, mas, enfim, música caipira, tinha um programa, Terra Sempre Terra. E lhe pareceu interessante essa mudança, ele foi para São Paulo, e aí, mais tarde, eu fui morar com eles novamente em São Paulo. Os seus pais tinham algum tipo de envolvimento político? Se interessavam por Nenhum deles. questões políticas? Nenhum deles. Nenhum deles. Meu pai era... A minha mãe era uma pessoa de interesses políticos normais, acompanhava a vida nacional como qualquer outra pessoa, mas não tinha nenhum envolvimento. Meu pai era um homem mais preocupado com coisas intelectuais, gostava de escrever poesia, foi um bom poeta, publicou até alguns livros. E gostava de escrever, gostava de jornalismo e tal, mas não um jornalismo de política. Um jornalista diferente, não, enfim, que se ocupava de outros temas que não da política. Nenhum deles teve nenhum envolvimento com política. Muito bem. Então o senhor passa por esse... Até então o senhor vai ao curso ginasial, no Seminário Diocesano. Não, primeiro fui para Santos, onde naquela época havia um curso preparatório, eu me lembro mais como é que se chamava, mas era um curso preparatório para o ginásio. Naquela época era ginásio, 4 anos de ginásio. E eu fiz no Colégio Santista, que era dos Irmãos Maristas, e existe até hoje. Para me preparar para o ginásio. Mas ao invés de eu seguir no ginásio normal, eu acabei indo para o seminário de São Vicente, seminário de São José. Com certeza muito influenciado por um irmão do meu pai, que era bispo diocesano de Lorena, porque meu pai também foi seminarista. Aliás, 3 irmãos. Meu pai e 2 outros irmãos foram todos seminaristas. Um deles se ordenou padre, foi bispo de Lorena, depois foi bispo de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, onde ele faleceu. Tinha uma tia que era religiosa, faleceu agora há 3 anos atrás, já bastante avançada de idade. A família era muito religiosa. E essa influência toda, sobretudo do tio bispo, como a gente chamava, acabou me levando ao seminário. E eu digo francamente hoje, assim, olha, na verdade eu não queria ser padre, na verdade eu queria ser bispo, porque eu achava muito importante a maneira como eles se vestiam, enfim, as relações que eles tinham com os padres, um certo poder, vamos dizer, em relação à diocese, sim, uma certa posição hierárquica, assim, de respeitabilidade, que me atraiu. Então eu acabei indo para o seminário, convencido de que ia seguir uma carreira eclesiástica. Falei, todos os bons alunos que passavam pelo seminário naquela época iam estudar em Roma, quando terminava o seminário menor. O seminário menor eram 6 anos, que equivaliam mais ou menos hoje, naquela época equivalia ao ginásio, mais os 3 anos do clássico e do científico. Eram 6 anos de seminário. E depois os que passavam iam para o seminário maior, que eram 3 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia. E os bons alunos do seminário menor, normalmente eram encaminhados pelo bispo local para Roma, para o Colégio Pio Latino, e voltavam de lá assim com, vamos dizer assim, não diria uma certeza, mas com a possibilidade mais elevada de um dia acabar sendo nomeado bispo, porque naquela época os bispos eram normalmente escolhidos entre os padres que tinham frequentado o Colégio Brasileiro em Roma. Então tudo isso, de certo modo, tudo isso conspirou e eu acabei indo para o seminário, onde eu fiquei 4 anos.
Acho que foi uma época muito importante da minha vida por vários motivos. Lá eu aprendi, entre outras coisas, uma disciplina intelectual, né? Porque nós tínhamos um regime rigoroso de estudo no seminário, eu era obrigado a estudar. Ele tinha, o seminário é interessante desse ponto de vista porque eles escolhiam entre os seminaristas, que eram separados por níveis, os menores, os médios e os maiores, por idade, e cada um deles, cada grupo tinha a sua sala de aulas, as suas aulas, os seus professores, né? E em cada sala de aula e de cada sala de estudo, era escolhido anualmente um seminarista, normalmente do grupo maior, por exemplo, dos menores eram de um médio, dos médios eram dos maiores eram de um maior, que a gente chamava de prefeito, que ficava tomando conta dos outros. Era um silêncio absoluto, ninguém podia falar nada. Para falar alguma coisa, precisava pedir ordem para o prefeito. Estou estudando. Olha, preciso sair, eu quero ir ao toalete, precisa levantar a mão, vou ao toalete. Ou fazer qualquer coisa, tinha que justificar. E fora disso, tinha que estar estudando. Ainda que não estudasse, tinha que estar com o livro na frente, assim como a postura de quem eventualmente estava estudando. Mas, na verdade, nós acabávamos estudando, porque íamos fazer o quê? Lá não podíamos conversar, não podíamos ler outra coisa a não ser livros de material de aula. E isso, de certo modo, deu uma disciplina intelectual que eu não tinha, porque até então estudava para passar de ano, ou não estudava, enfim. Havia uma fluência na vida do primário, sem muita preocupação, mas no seminário não. Isso eu achei muito importante. E achei muito importante os valores pessoais que faziam parte, evidentemente, de toda a tradição religiosa, de ensino, de formação de caráter, de cultura, etc., que caracterizavam os seminários menores, cuja extinção eu lamento até hoje, e digo isso a vários prelados brasileiros com quem eu tenho, às vezes, um pouco de liberdade, que acho que a Igreja brasileira fez muito mal de extinguir os seminários menores, porque, embora eles não produzissem sempre padres, eles normalmente produziam bons cidadãos. Normalmente os ex-seminaristas, salvo exceções, como acontece sempre foram homens que deram ao país aí alguma contribuição importante, seja no campo intelectual, no campo político. Enfim, eu acho que o seminário é um celeiro assim, de valores de cidadania muito importante. Então eu acho que isso também foi muito importante. E aí eu percebi depois, quando eu estava no quarto ano, eu falei, na verdade, não é a minha vocação, eu não vou ser um bom padre. Eu não vou ser um bom padre. Então eu vou sair. E acabei saindo. Por que o senhor achou que o senhor não ia ser um bom padre? Porque eu achei que a vida de um sacerdote é muito exigente. E a necessidade de fidelidade é alguma coisa tão importante. Eu falei, eu não vou conseguir, sem grande esforço, atender a todas essas exigências, etc. Eu prefiro um pouco mais de liberdade. Enfim, isso não significava rompimento com valores religiosos, com nada. Significava simplesmente que descobri que eu não tinha vocação e acabei saindo. Não me arrependi, acho que fiz a coisa certa. Teria sido um péssimo padre se tivesse continuado lá. Então saí do seminário e fui fazer clássico, porque era, vamos dizer assim, o curso mais ligado às ciências de humanidades que eram muito cultivadas dentro do seminário. E esse clássico o senhor fez ainda em Santos? Não, eu fiz 2 anos, fui morar com o meu tio-bispo. Interessante, e eu fui morar com ele. Justamente quando o senhor saiu do seminário? Quando eu saí do seminário, eu fui morar com ele. E ele me recebeu muito bem, me convidou, me recebeu muito bem, morei com ele, porque ele morava com uma tia bem idosa, tal, que tinha algumas limitações físicas.
Eram só os dois. E tinha lá uma empregada que estava na família há muitos anos, 30, 40 anos, etc. Uns três, né? Ele era muito solitário. E ele era muito ligado assim, à família. A família ia sempre passar as férias lá, com feriados. E o grupo todo, família, eu reunia 10, 20, 30 familiares, né? Porque o Palácio Episcopal de Lorenda era um antigo seminário e é muito grande. Então tinha muitos quartos, etc. Todos vazios, né? E o pessoal se reunia e eram muito agradáveis essas reuniões familiares lá com o bispo e tal. E ele era muito chegado, assim, à família e me acolheu muito bem. Morei 2 anos com ele e só não fiquei mais porque ele acabou, nesse período ele acabou saindo, foi removido para a Cachoeira do Itapemirim. E aí eu fiquei ainda um restinho de ano lá, que eu tinha que completar o curso, morando com uma outra tia, irmã dele, e depois vim embora para São Paulo. Aliás, minto, para São Paulo não, fui para Santos. Fui para Santos, porque como eu tinha estado no seminário, eu fiz muitas amizades entre Santos e São Vicente. Eu saí de lá e fui para Santos, fui fazer o Colégio Canadá em Santos, fiz o 3º clássico no Colégio Canadá em Santos. Em que ano foi isso, ministro? Agora a senhora me deixa em certa dúvida. Eu acho que foi na década de 50, 57, 58, 59, por aí. O senhor elegeria algum livro de literatura que tenha marcado esse seu processo de formação? Literatura? Isso. Nossa, eu tinha um professor no clássico, nos 2 anos de clássico, professor de português, chama Reinaldo, aí eu tenho a impressão que ele é falecido. Ele obrigava, nós éramos obrigados a ler vários livros durante o ano e fazer resumos e exposições sobre os livros. Então eu fui obrigado a ler todos os livros, vamos dizer, desde o romantismo brasileiro, um pouco menos literatura portuguesa como tal, mas literatura brasileira fui obrigado a ler. Os livros dos quais hoje pouco se ouve falar, como os livros do Bernardo Guimarães, Ermitão de Muquem, Memórias de um Soldado de Milícia, Memórias de um Sargento de Milícia, os livros do Zé de Alencar, A Normalista, os livros do Raul Pompeia, poesia de todo lado, Castro Alves, enfim, os romances, evidentemente Machado de Assis, né? Éramos obrigados a ler. E formei até uma boa biblioteca. Eu tenho ainda esses livros lá, alguns bem conservados, outros nem tantos, lá dessa época e tal. Éramos obrigados a ler tudo, Mas o livro que me marcou nessa época assim, mais profundamente foi um livro de um escritor que não era propriamente um romancista, mas cujo romance eu considero uma das melhores coisas que eu já li, que foi Gustavo Corsão, que chamava Lições de Abismo. Eu considero um dos melhores romances que eu já li. Esse me marcou muito, um livro assim, que me impressionou profundamente. Mas o resto fui obrigado a ler tudo. Como todos os alunos do clássico éramos obrigados a ler, né? Ministro, e em Santos o senhor morava? Morava no Com Macuco. seus pais? Morei com uma tia, irmã do meu pai. A família, eram vários irmãos, eram 8 ou 9 irmãos, né? E morei com uma irmã dele lá no Macuco, em Santos. E ali fiz o 3º clássico. E a faculdade de Direito, ministro? Bom, como eu já estava lá, eu tinha a opção ou de vir para São Paulo, ou de fazer a faculdade lá mesmo. E nós tínhamos uma roda de amigos de Colégio Canadá, que até se reúne até hoje. De vez em quando a gente marca um encontro aí dos sobreviventes aí, até hoje a gente se revê. E que não era apenas do clássico, era também do científico. Entre alguns famosíssimos, como o escritor Pedro Bandeira, foi meu contemporâneo, o Hercílio
foi um dos grandes profissionais da área de propaganda e marketing, hoje está aposentado nesse ramo. Outro foi Ercílio Tranjan. Outro foi médico que foi reitor da Universidade Estadual da Júlio de Mesquita. Outra, aquela que foi deputada e foi prefeita de Santos, a Thelma. A Thelma foi minha contemporânea, amiga. O senhor se recordaria do sobrenome dela? A Thelma, ela foi deputada federal aqui, duas ou três legislaturas. Foi prefeita de Santos, depois concorreu outra vez. Eu acho que agora ela não se reelegeu, Thelma de Souza. Então era um grupo muito grande, muito afinado, a gente convivia muito de perto, todos jovens, né? E eu fiquei naquele dilema, falei, vou largar esse povo aqui com quem eu me dou tão bem, vou para São Paulo para conhecer, fazer amizade, refazer a vida, eu fiquei meio assim. Fui muito incentivado por um colega que foi para São Paulo, que queria que eu fosse de qualquer maneira, mas acabei não indo. Então eu resolvi fazer a faculdade em Santos mesmo, estava ali mesmo, eu já conhecia tudo, e resolvi fazer a faculdade em Santos. Aí eu fiz a faculdade aos 5 anos. Mas, ministro, a opção Santos ou São Paulo ficou bastante clara, mas por que direito? Como é que surgiu a ideia de fazer direito? Direito sim. Direito, a história é a seguinte. Por força da cultura do seminário, e mais um pouco reforçada pelo programa do curso clássico, eu queria ser, de qualquer maneira, professor de letras clássicas. Naquele tempo existia isso. Professor de letras clássicas. Professor do quê? Português, latim e grego. Latim e grego era alguma coisa que eu tinha boas noções por causa do seminário. E português também, porque eu me interessava, sempre me interessa até hoje, gosto muito de português. E mesmo no seminário, eu me interessei tanto por português que eu passei a estudar coisas que o seminário não exigia. Passei a estudar filologia por minha conta. Então eu falei, não, eu vou ser professor de letras clássicas. Aí um dia meu pai falou uma coisa que tinha uma certa razão. Ele falou, você vai ser professor de letras clássicas, você vai morrer de fome, porque está acabando esses cursos. Onde você vai? Você vai dar aula onde? Você vai conseguir uma vaga onde? Vai para o interior, você vai achar poucos ginásios estaduais aí, particulares naquela época não tinha curso clássico. Tinha curso de letras clássicas, professores de letras clássicas e tal. Então, o que você vai fazer? Você vai ter dificuldades profissionais e tal. Você devia pensar em outra coisa, direito, por exemplo, etc. E na minha classe, vários iam fazer vestibular de direito. E, para dizer a verdade, eu nunca tinha pensado em ser advogado. Falei, olha, mas se eu for fazer direito, advogado, eu não vou ser, não. Eu vou fazer direito e eu vou ser juiz. E aí resolvi fazer direito por causa disso. Meu pai me convenceu. E eu achei ótimo depois. Embora, no fundo, ainda tenha certa... Mas, ai, que prazer eu teria se tivesse sido professor de letras clássicas. Eu não sei qual teria sido o meu rumo profissional, mas eu fico imaginando assim, que prazer eu teria de estar estudando letras clássicas, dando aula, fazendo uma carreira universitária, numa faculdade de filosofia. Não sei. Eu cheguei assim, mas não me arrependo, não. Não me arrependo. Não é alguma coisa que me pese, não. É uma curiosidade, né, daquilo que podia ter sido feito, não, e não foi. Mas então, houve algum momento, antes ou durante a faculdade, que foi quando o senhor começou a se envolver com o direito? Não, quando entrei na faculdade, comecei a me interessar por direito. Entrei na faculdade, comecei Primeiras semanas de aula? Já comecei a me interessar por direito. Falei, estou aqui, agora eu quero aprender esse negócio, né? E porque eu já entrei, falei, não, isso eu quero ser juiz. E vou me preparar para isso. Como era o curso, ministro? Como é que era mais ou menos a grade? Era um curso que hoje
guarda alguma similaridade vamos dizer, com o curso de hoje e tal. Mas nós temos algumas matérias que, por exemplo, direito romano, não existe mais. Medicina legal, nem sei se existe mais ainda, nós tínhamos medicina legal. Tínhamos introdução à ciência do direito, que eu também acho que não existe mais hoje. Eu depois vinha dar, durante 30 anos dei aula na PUC de São Paulo, e não existia esse curso, não existiam esses cursos mais. Mas não divergia muito do que é o currículo hoje das faculdades, né? Que acabaram botando as mesmas matérias, enfim, com outros nomes, ou cujo programa foi agregado a outras cadeiras, etc. Enfim, a formação não era muito diferente do que é hoje, não. Das disciplinas do currículo, por quais o senhor desenvolveu mais apreço? Quais o senhor era melhor? Quais o senhor tinha mais dificuldade? Eu fui um aluno excepcional na faculdade. Fui um aluno excepcional. Nunca tive nada, minhas notas eram altíssimas. Recebi, quando me formei, recebi a laurea da turma. Sempre me dei muito bem em todas as matérias. Mas eu adorava direito penal. Adorava, tinha uma inclinação para o direito penal muito grande, eu gostava. E é natural que os estudantes gostem muito de direito penal. Eu não sei por quê. Eu ainda não me sentei um dia para meditar por que os jovens são muito atraídos, pelo menos durante o curso na faculdade, pelo direito penal. Talvez porque o direito penal mexe muito com a pessoa. As outras matérias, as pessoas são importantes, evidentemente, mas elas são mais abstratas. O direito penal é mais concreto, é mais a vida da pessoa, envolve a liberdade. Eu acho que isso atrai muito jovem. Eu adorava direito penal, gostava muito do direito penal. Algum mestre lhe marcou, atuando como professor nesse processo de formação? Assim como professor, como intelectual, nenhum deles assim me deixou uma marca assim muito profunda, mas como pessoas, tinha uma relação ótima com todos eles, gostava de todos eles, me dei muito bem com todos os professores, era um relacionamento muito próximo, de muito respeito, mas muito próximo. Gostei muito, mas nenhum deles assim, diz assim, aquele professor assim marcou profundamente a minha vida. Não tive isso não. Era um corpo de professores mais ou menos homogêneos. A faculdade era boa. E é ainda. É uma boa faculdade. A faculdade de Direito de Santos era muito boa. Naquele tempo era só a faculdade de Direito. Hoje é a da Universidade Católica de Santos. Mas era uma faculdade muito boa, muito séria. E, claro, é uma faculdade que tinha as limitações que, em geral, as faculdades têm. Um ou outro professor tinha mais deficiência, menos didática, menos exigente. Tive até professores, um deles falecido, isso não é uma crítica, mas é um pouco folclórico, etc. Foi deputado federal e cujo irmão foi prefeito de Santos, que chamava-se Lincoln Feliciano, ele foi deputado federal. Ele foi famoso não apenas porque foi deputado federal, porque ele foi casado com a ex-Miss Brasil. E ele dava aula de processo civil. E o irmão dele, o Antônio Feliciano, foi prefeito de Santos, era um político e tal. E o Lincoln Feliciano também, além de ser deputado, ele era um homem assim da política. Como professor de processo civil, ele deixava um pouco a desejar. Mas foi o maior coser que eu já vi na minha vida. Ele sentava em cima da mesa, ficava contando casos, ninguém tirava o olho dele. Era uma delícia conversar com ele, o Lincoln. Sentava lá, contava casos, etc. Quando ele parava, ele dizia: "Ô menino aí, vem aqui para a lousa, faça uma procuração." Mas ele era uma figura assim, que tinha essa particularidade. E era, portanto, uma ligação muito próxima e atraía muito, ele era muito simpático e tal. Esse me recorda bem, esse professor.
tipos de casos, ministro? Bem, só para a gente... Casos comuns, coisas que aconteceram com ele, coisas que ele conhecia, histórias, casos. Não necessariamente ligados ao direito. Nada com direito. Nada com direito. Imagina, coisa de direito era coisa chata. Ele queria contar outras coisas mais agradáveis. Ministro, e colegas de faculdade? Algum lhe marcou em particular? Olha, minha turma é uma turma que eu considero uma turma excepcional. Nós nos reunimos até hoje todos os anos. Todos os anos. Os que podem, comparecem sempre, marcamos. Agora está marcado já uma data aqui para novembro. 9 de novembro, nós temos um encontro em Indaiatuba, na casa de um deles. A gente se encontra uma vez por ano em algum lugar. Normalmente em São Paulo ou em Santos. Excepcionalmente fora, no Guarujá, que tem que morar lá. Esse mora em Indaiatuba, etc. Convidou todo mundo. A gente se reúne até hoje. É um grupo fechadíssimo, que se relaciona muito bem, não tem inimizade, não lembro de nenhum mal-entendido, de briga na minha turma, na turma noturna, né? Na minha turma, a gente se quer muito bem. O senhor era do turno noturno? Noturno. A turma se quer muito bem, a gente se reúne até hoje, e de vez em quando a gente se reúne para lamentar a morte de alguns, né? A gente senta, conversa, outros ficam doentes. E quando fica doente, passa e-mail, telefona, a gente liga, quer saber. São muito ligados. E a maioria deles, na minha posse, na presidência do Supremo, vieram todos. Eu vi alguns que eu fazia 20 anos que eu não via. Nós estamos falando de quantas pessoas, ministro? 20, a minha turma? 15, é. Não, a minha turma tinha 70 pessoas. 70 pessoas, uma turma grande. Hoje nem tanto, né? Muitos faleceram, alguns estão impossibilitados de se locomover, mas era uma turma grande. Mas os que estão ainda, vamos dizer, saudáveis e dispostos a isso, não deixam de comparecer. E a gente se reúne, dá risada, relembra coisas, episódios. Eu lembro um episódio, no seminário, entre outras coisas, havia banda de música. Nós éramos obrigados também a aprender música. Aprender música. E eu resolvi entrar na banda e tive que comprar um trombone. E comprei o trombone, tocava na banda, etc. Quando eu fui para a faculdade, estava com o trombone. Eu tinha um colega, que é falecido, faleceu há 2 anos, que era descendente de espanhol, que era músico, também um bom músico, etc. Ele falou, me empresta esse trombone. Ele pegou esse trombone na faculdade e ele demorou 30 e poucos anos para desenvolver o trombone. 30 e poucos anos. E uma das últimas reuniões que nós fizemos enquanto ele estava vivo foi no Guarujá, e o dono da casa falou, olha, o Pérez, ele chamava Pérez, o Pérez vai te trazer o trombone, que você está pedindo toda vez, você pergunta, cadê o Pérez, cadê o meu trombone? Não, está lá em casa para trazer. Ele vai te trazer o trombone, tudo bem. E eu não pude ir naquele ano no encontro. E o Pérez me ligou e disse, olha, eu deixei o trombone lá, hein? Eu falei, tá bom. Chegou no ano seguinte, encontrei com o dono da casa, falei, cadê o meu trombone? Ele falou, não sei, sumiu. Falei, como subiu? O Pérez disse que entregou para você. Não, subiu. Eles tinham escondido o trombone. Aí foram me entregar no outro ano o trombone e tal. Está lá em São Paulo o trombone. Uma recordação, um trombone velho lá, mas enfim. Mas veja que brincadeira. Ele ficou 30 anos com o trombone e eu toda vez, Pérez, me devolve o trombone. Não, eu estou usando ainda, depois eu te mando. Mas é assim, é uma turma muito boa, muito boa. Eu agradeço muito a oportunidade de ter convivido e estar convivendo com esse pessoal. É uma coisa notável, uma coisa notável. É um grupo fechado que se quer bem, se apoia, se preocupa, se comunica. É difícil de acontecer, não é muito comum, mas isso é muito bom. Então, desculpa, perdão. Pois não. Pérez é um segundo nome dele? Era o segundo nome dele. E o primeiro nome seria para... Agora eu realmente não me recordo o mesmo nome dele. Como é que era o mesmo nome dele? Não me recordo bem. Não há problema. Mas o senhor se lembra de alguns outros mais chegados? Claro que não os 70 inteiros, mas quem são aqueles que são mais seus amigos, mais chegados? Tem alguns, tem compadres, tem um que chama Fernando Jorge, mora em Santos até hoje, meu compadre, nós somos compadres 2 vezes. Outros que já faleceram, um deles foi diretor
da DKV. As jovens aqui nem sabem o que era isso. DKV era um carrinho que tinha aqui em São Paulo, era feito aí em São Bernardo do Campo, era uma empresa na época muito grande, uma montadora, a DKV. Ele foi um dos diretores da DKV e se faleceu. Era mais idoso, mas era também do grupo, etc. Mas vários. E tem, mais além dos colegas de turma, temos os contemporâneos que deixaram marcas importantes da vida da gente. Um deles que foi considerado uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, que foi secretário-geral do Partido Comunista em Santos na época do Fórum Sindical de Debates e da chamada Revolução de 64, onde ele evidentemente foi perseguido, etc. Mas ele tinha um poder jovem, ele tinha naquela época, contemporâneo, ele era um pouco mais velho na turma, ele era uns 3 ou 4 anos mais adiantado, eu fui calouro dele. Chama José Rodrigues Corvo. Ele era provavelmente uma das 3 ou 4 figuras centrais do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista, naquela época não havia dissidência. O Partido Comunista. E tinha um poder extraordinário, porque o Fórum Sindical de Debates era uma das forças da coligação partidária que apoiava o Jango, o Brizola, etc, etc. E lá tinha o presidente do Fórum Sindical de Debates, o Silvino, que era um sindicalista famosíssimo, que tinha muita projeção, era subordinado ao Corvo. O Corvo, depois disso, saiu de lá, fiquei muitos anos sem vê-lo. Ele se tornou depois, veja como é que são as coisas, se tornou depois advogado do jornal O Estado de São Paulo. Quando houve a derrocada do socialismo real, a queda do muro, aquelas coisas todas, tal, ele, enfim, se frustrou com o ideário marxista, montou um grande escritório de advocacia que ele até hoje gerencia, está muito bem. E 2 anos atrás convidou, depois de muitos anos sem nos ver, olha, vem cá, vamos jantar junto. Fizemos um jantar lá, relembrando todas as peripécias políticas por que ele passou, as coisas dele, quantas vezes ele foi preso, perseguido, correu daqui, de lá. E faz muito bem lembrando os tempos da faculdade. Mas isso tudo a propósito de pessoas que marcaram, né? Outros que foram perseguidos durante a faculdade, porque na faculdade eu participei muito ativamente da vida política acadêmica. Fui presidente do Centro Acadêmico, fui orador oficial e fui presidente do Centro Acadêmico. Fui orador oficial primeiro, depois fui presidente do Centro Acadêmico. Mas o meu partido não era um partido do que a gente chamaria hoje de direita, mas era um partido de centro. Vamos dizer que, guardadas as devidas proporções, ele podia equivaler hoje no contexto partidário brasileiro ao que é o PSDB, mais ou menos. Mas o partido forte era o partido do Corvo, que era o MAR, Movimento Acadêmico Revolucionário, que estava sempre no poder. Nós ganhamos a eleição deles. Ganhamos a eleição deles. Primeiro com um colega, que depois foi meu colega de magistratura, Mozart Costa de Oliveira, está vivo até hoje, que foi seminarista jesuíta, e que nós promovemos a candidatura dele, ganhamos a eleição com ele e eu fui o sucessor dele, fui eleito. Eu fui orador na gestão dele, depois fui presidente do Centro Acadêmico. E na vida acadêmica, a vida acadêmica de então, na pré-revolução de 64, que nós chamamos de revolução, do golpe de 64, era muito intensa. E isso me permite fazer um pequeno parêntese. Faço uma comparação, eu dei aula durante 30 anos na PUC e convivi com a juventude durante 30 anos, universitária, e a mudança que mais perceptível era aquilo que eu chamava, em relação à nossa época, de uma certa alienação dos jovens universitários. Todo mundo lá, a grande maioria dos estudantes eram muito atentos e participantes da vida de política acadêmica e fazíamos comícios, saímos para encontros, congressos,
brigavam, e brigavam durante a faculdade. E tínhamos, isso tudo para dizer isso, tínhamos muita divergência com o pessoal do outro partido, do Corvo, por exemplo, meu adversário político, sabidamente meu adversário político, e outros colegas dele foram adversários políticos. E eles foram muito perseguidos, e muitos foram presos, etc., e foram processados depois durante a ditadura. E eu, que era considerado, que eles chamavam mais à direita, acabei sendo testemunha de defesa de alguns deles em processos na justiça militar. O que demonstra o seguinte, que toda a divergência de política universitária não era capaz de suplantar a relação pessoal que a gente tinha pelo fato de pertencer à mesma faculdade, conviver no mesmo contexto, etc, etc. É uma das coisas boas que eu relembro assim, da vida universitária, exatamente isso. Hoje eu converso com o Corvo como se fosse meu velho amigo, como se nós sempre estivéssemos do mesmo lado. Na verdade não estávamos, mas ficou aquela amizade, e assim com vários outros. E eu acho isso vamos dizer assim, um fator que, de certo modo, interfere nos rumos da vida da gente de um modo muito favorável. É alguma coisa assim que eu louvo. Que tive oportunidade, tive a sorte de conviver num ambiente desse. E, então, há vários aí que nenhum deles assim, tirando a Thelma, que teve mas não era da faculdade, a Thelma não fez a faculdade porque a Thelma era mais nova. Que teve um destaque político, ela acabou sendo prefeita de Santos, ali, deputada federal prefeita de Santos. Os outros não tiveram assim nenhum relevo político grande, mas foram homens que, enfim, nas atividades que acabaram se dedicando, se sobressaíram, estão bem de vida, estão realizados, etc. Quais temas constavam na agenda política de vocês nesse momento? Naquela época a briga era a seguinte, era o confronto capitalismo versus socialismo. Isto é, o comunismo é alguma coisa importante ou, na verdade, é uma falsidade que só vai atrapalhar todo mundo? A briga era exatamente essa. Enfim, era um pequeno retrato do confronto de forças que acabaram resultando no golpe de Estado de 64. O pessoal que era a favor dos ideais socialistas de um lado, considerado como de esquerda, e os outros mesmo que não fossem tão extremados, que eram considerados de direita, como o nosso partido foi considerado sempre de direita. Não tivéssemos nenhuma ligação com grupos de direita organizados como havia naquela época, né, e que participaram da vida política nacional. Mas era exatamente isso, é um retrato, não em branco e preto, mas nas cores acadêmicas, desse confronto da área política nacional. Era isso mesmo, a gente detestava o pessoal que a gente chamava da ala comunista. Não, detestava assim, nos termos, não brigas, mas queríamos derrubar todos, né? E fazíamos. E aí sucedeu uma coisa que agora eu estou me recordando. Naquela época foi publicado um livrinho, que deve existir isso em algum lugar, chamado Um Dia na Vida do Brasileiro. Já ouviram falar desse livro? Um Dia na Vida do Brasileiro. Era de um escritor, acho que chamava Paulo Martins, um livro fininho, era um livreto fininho, muito difundido na época, que era uma crítica feroz, mas muito bem humorada, contra o sistema capitalista então vigente. Eu me recordo que uma das frases que fica na minha cabeça daquele livrinho, ele dizia o seguinte: por exemplo, quando a gente fala na companhia Souza Cruz, a gente sabe que não é nem do senhor Souza, nem do senhor Cruz, mas da American Tobacco. E aí era uma crítica toda. E aí um dia me deu na cabeça o seguinte, eu falei, eu vou escrever um outro livro, uma outra coisa. E fiz o contrário.
botei, um dia futuro na vida do brasileiro, porque dizia um dia na vida do brasileiro retratando a situação então vigente. Eu dizia um dia futuro na vida do brasileiro se o Partido Comunista ganhasse as eleições e conquistasse o governo. E aí era tudo ao contrário. Então a gente brincava, nesse livreto, eu brincava. Fulano de tal, tal, vai ser mandado de castigo para o Nordeste, não sei o quê, como se manda lá para a Rússia, lá para as geleiras, etc, etc. E um certo editor, que eu não me recordo agora quem foi, falou, eu quero publicar esse seu livro aí e difundir também. Eu falei, não quero, isso aí é uma brincadeira universitária, eu não vou deixar difundir. Mas veja como é que era isso. Um criticava o sistema vigente e o outro criticava as propostas da esquerda dentro da universidade e fora da universidade também. Ministro, entre que anos o senhor ficou na faculdade? Eu formei em 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, acho que foi 62 que comecei, 62 a 66. Ministro, o senhor ainda tem esse manuscrito? Não tenho? Um dia futuro na vida do brasileiro? Não tenho. Algum contemporâneo pode ser que tenha. Eu não tenho mais. Não tenho. Mas eu acho uma das coisas engenhosas que me ocorreu. Porque era vamos dizer, a glosa das posturas do livro do Paulo Martins. Imaginando um cenário com o Partido Comunista, com o comunismo implantado no Brasil. Então, em vez de criticar apenas o pessoal, vamos dizer, a opressão das potências estrangeiras, como se dizia então, sobretudo dos Estados Unidos, a gente dizia a opressão vinda da Rússia, dos comunistas, etc., do outro lado que podia ser do Brasil. Mas ainda assim o senhor há alguns minutos o senhor disse que a dita revolução, mas que foi golpe, então apesar do senhor ser identificado como a direita da época... Não, eu apoiei o golpe, dentro da universidade, claro. Apoiei o golpe, independentemente do fato da gente se rebelar contra a prisão de estudantes, porque eles invadiram a faculdade, prenderam colegas, etc. Nós fomos com professores, a polícia, foram... A gente defendia o pessoal. A briga é nossa dentro da faculdade, não tem nada. Então eu apoiei, eu estava absolutamente convencido de que o perigo comunista era real, etc, etc. Apoiei, achei nos primeiros instantes que o golpe de 64 era a salvação do Brasil. Quando nós começamos a cair na realidade, eu me desiludi completamente, porque eu falei, eu estava com medo de alguma coisa que era extremamente ditatorial, que é imaginar um sistema governamental comandado por um regime comunista, e fomos cair no extremo oposto, que é a mesma coisa. E aí eu me desiludi completamente, achei que o golpe de 64 foi um equívoco histórico grave, sobretudo pelo que acabou acontecendo em seguida. Num primeiro momento foi bom, não, foi ótimo, etc. Acabou a ameaça do comunismo, etc. E aí começaram a aparecer os primeiros sinais de um autoritarismo exacerbado. E não chegou aos requintes dos nossos vizinhos aí da Argentina e do Chile, e do Uruguai, mas que não deixou nenhuma saudade, pelo contrário. Foram tempos duros, portanto? Duríssimos, duríssimos. E eu os vivi já como juiz, e vou lhe dizer uma coisa, viu? Eram terríveis. Eu fui juiz em São Sebastião, comarca de São Sebastião, que naquela época era uma comarca considerada como área de segurança nacional por causa de um terminal da Petrobras que existiria lá, eu acho que existe até hoje. Ela, portanto, não tinha prefeito, tinha um interventor, que era um general aposentado, e
E era muito próxima ali da base aérea de Cumbica, onde era sediada a Comissão Geral de Investigações, que ou seja, a famosa CGI, que na verdade fazia processos à moda deles, de todos os que eles consideravam inimigos do regime, etc. Então eles saíam de lá, de Cumbica, iam lá na minha comarca tirar os meus presos, lá de dentro para levar. Depois devolviam torturados e tal. E eu tinha um delegado de polícia que me acordava de madrugada, 2, 3 horas da manhã, ele me disse, estou levando os caras, uma perua do pessoal lá de Cumbica, aí está levando presos, tá. Falei, passa os caras primeiro num exame de corpo de delito, você não sabe como é que eles vão voltar. A gente não podia interferir, porque aquilo não era a área da Justiça Estadual, aquilo era a área da competência da Justiça Federal, não podia fazer nada, não podia impedir, o delegado também não podia impedir. Mas falou, você tem que se precaver, desde lá, porque eles vão voltar assim. E vários outros episódios de pressões, comigo nenhuma vez. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Só houve um episódio que, de um certo modo, revela, assim, vamos dizer, não um ato em si, mas as perspectivas do que podia acontecer. Havia um delegado de polícia lá, que uma bela noite lá, porque houve um discurso na Câmara que atacava a Revolução, atacava o golpe lá, e que ele ouviu falar, parece que estava embriagado, ele vai à casa do secretário da Câmara para apreender a fita da gravação da sessão. Só que o rapaz era um lutador de judô. O delegado tentou entrar na casa dele, deu uma surra no delegado e depois desapareceu. Só que ele pega e manda uma carta para o promotor de justiça de Caraguatatuba, que estava substituindo na minha comarca, que estava trabalhando comigo, denunciando a invasão de domicílio do delegado e a tentativa de esforço pessoal que o delegado ele teve que se defender, etc., fazendo uma denúncia contra o delegado de polícia. E esse promotor, que está vivo até hoje, é meu compadre, ele chegou para mim e falou, naquela época vigia um decreto baixado, veja que interessante, baixado pelo presidente Castelo Branco, que permitia a apresentação de denúncia por abuso de autoridade sem inquérito policial. Eram tantos casos de abuso que o próprio presidente Castelo Branco baixou um decreto permitindo que fosse denunciado pessoal ligado à área militar que cometesse qualquer abuso, independentemente da existência de inquérito policial. Não precisava de inquérito. O promotor pegou aquela carta com toda aquela denúncia, com toda, vamos dizer assim, o relato do que tinha acontecido com aquele secretário da Câmara Municipal, e ele falou para mim, eu vou fazer denúncia, eu vou formalizar uma denúncia contra ele. Eu falei, se você formalizar, eu vou receber essa denúncia. Ele fez a denúncia, eu recebi a denúncia contra o delegado. E aí deu maior confusão. Deu maior confusão. Por quê? Porque aí começaram a entrar em cena um monte de gente e tal, não sei o quê, e conseguiram, na Justiça Militar de São Paulo, querer tirar o processo da comarca, dizendo que aquilo não era da competência do juiz estadual. Eles queriam levar para São Paulo. Como acabaram levando. Eu era juiz novo. Foi a minha primeira comarca. Primeira comarca como titular, comarca de São Sebastião. Era juiz novo e nossas garantias constitucionais estavam todas suspensas. As garantias constitucionais do juiz estavam todas suspensas pelo ato institucional. Então não tínhamos garantia nenhuma. Não podíamos ser mandado embora. Como juiz novo, eu falei, eu quero me garantir aqui. Fui a São Paulo, no Tribunal de Justiça, e fui falar com o corregedor, desembargador corregedor. Só que o corregedor, que era o desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, e a gente não esquece essas coisas, que foi meu examinador no concurso de ingresso da magistratura, estava de férias.
E no lugar dele estava o desembargador mais antigo da seção criminal que o substituía nas férias, licenças, impedimentos, etc, etc. Que, por sinal, era meio aparentado da família, meio longínquo, meio lá de Bragança. Cheguei e falei, olha, está acontecendo isso, estou avisando. Se vier alguma queixa lá contra mim, está sabendo, eu recebi uma denúncia porque houve uma denúncia de um crime, eu recebi uma denúncia, só estou avisando. Aí ele falou assim para mim, o senhor não acha que não devia ter recebido essa denúncia? Eu falei, não, vocês vão me desculpar, mas eu não acho, não, eu acho que eu tinha que ter recebido sim. Passe bem. Fui embora, decepcionadíssimo. Aí uns 10, 15 dias, o Hildebrando reassumiu, voltei lá, contei o episódio para ele. Falei, olha, não falei, não era o caso de falar, falei, olha, fiquei decepcionadíssimo com o seu substituto, né? Não falei, mas contei os casos. E ele disse uma coisa para mim que eu achei tão sensata, como ele era um homem muito sensato. Ele falou para mim, o senhor faça o que o senhor tem que fazer. Ele falou, eu fui juiz em várias cidades onde havia unidades militares. Eu sempre fazia o que tinha que fazer, os militares que façam o que eles têm que fazer. O senhor faça o que o senhor tem que fazer. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Mas, e depois levaram o processo, tiraram o processo da Justiça Estadual, levaram o processo para São Paulo, não sei que fim levou, provavelmente arquivaram aquilo lá, etc, etc. Mas veja, pressão política, porque o delegado estava a serviço dos interesses da ditadura para apreender uma gravação onde haveria um discurso contra o regime, etc, etc. Mas a mim jamais incomodaram, jamais, nem insinuaram, nem nada. E ainda aconteceu uma coisa ainda mais notável. Não sei porquê, não sei se... Por que motivo? Eu sei que o general, que era o interventor, acabou cessando a intervenção dele lá e trouxeram de São Vicente um interventor civil que era dono de uma grande armadora que fornece abastecimento para navios, etc. Um sujeito muito rico. Que se chamava Mansueto Pierotti. Era um senhor de idade, cabelo branco, etc. Que eu não conhecia. Embora fosse de Santos, tivesse morado em São Vicente, no seminário, eu não conhecia o Mansueto, não sei por nome. Ele era famoso porque ele tinha um estádio, ele era tão rico que ele tinha construído um estádio para um time de futebol, do qual ele era uma espécie de dono, que se chamava Estádio Mansueto Pierotti. Então, um belo dia lá no fórum, ele vai lá e se apresenta. Sou o Mansueto Pierotti, muito prazer, vamos sentar, tomar café, etc, etc. Falei, pois é, eu estou assumindo hoje o cargo de interventor aqui em São Sebastião. Falei, mas que coisa boa, parabéns para o senhor, etc. Falei, eu vim aqui para dizer uma coisa para o senhor. Aqui as coisas não acontecem antes de falar com o senhor. Qualquer coisa que for acontecer aqui, primeiro eu venho conversar com o senhor. Falei, não, só faz o que o senhor tem que fazer. Nós não vamos ter problemas. Falei, ótimo, não vamos. E não tivemos mesmo. Primeira coisa que eu consegui ele foi, remove esse delegado daqui. Tira esse delegado daqui. O delegado aqui está criando um problema. Aquele delegado. 10 dias depois o delegado estava fora. Não sei com quem que ele falou, sei que o delegado foi embora. Amicíssimo meu. Inclusive, uma vez, certa feita, ele falou para mim, só toma cuidado, hein? Só toma cuidado, porque o pessoal do SNI se disfarçam até de mendigo na porta da sua casa. Só toma cuidado, hein? Só toma cuidado. Se você vê um mendigo na porta da sua casa, só toma cuidado, pode não ser mendigo, hein? Pode ser um agente do SNI vigiando o senhor. Falei, pode botar mendigo, quem quiser na porta da minha casa, não faço nada. Pode botar à vontade. Mas veja, ficou amicíssimo. Aí foi ótimo, porque aí não teve nada. Também não teve nada para temer. O que tinha que fazer, fazíamos. Mas era uma época que a gente sentia assim a pressão política. Pressão política, a gente percebia. Não era uma coisa assim física, mas era uma coisa assim que estava no ar, a gente sentia.
Falei, pode acontecer qualquer coisa, nós podemos ser postos na rua de uma hora para outra. Foram vários juízes caçados, né? Sem defesa, sem coisa nenhuma. A gente podia até correr esse risco. Mas não aconteceu nada. Passei por São Sebastião, depois com o Mansueto, uma época tranquila.